Shalom, igreja, tudo bem? Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre adoção. Quero tirar alguns mitos, algumas verdades, algumas dúvidas. Quero explicar mais ou menos como funciona o sistema de adoção, quais são as crianças que vão para o sistema de adoção. Quero dizer que eu tô com muito temor em estar aqui, apesar de ser um assunto que eu falo com muita frequência. Eu estou com bastante temor porque eu acho que os cristãos precisam realmente se levantar para a adoção. É um chamado divino. Eu vejo muitos casais e eu estou nessas estatísticas de pessoas com problemas de infertilidade. E hoje eu tenho a convicção de que nós não somos inférteis, que na verdade Deus já preparou o nosso filho e o nosso filho está em algum abrigo por aí. É um chamado de Deus, é um mandamento, cuidar dos órfãos e das viúvas. E infelizmente, com muita tristeza e com muita propriedade no que eu estou falando, são poucos cristãos que se levantam para a adoção. Por que tanto medo? Por que tanto preconceito? Por que tanto tabu? Se nós fomos adotados por Deus, se Deus nos escolheu como os filhos, mesmo a gente não sendo merecedor, mesmo a gente não tendo a genética divina, Deus nos acolhe, Deus nos aceita com os nossos passados, com os nossos erros. Me perdoa se tiver barulho, eu acho que o vizinho está em obra. E vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar é que a maioria das pessoas tem um perfil, a maioria das pessoas quando vão adotar, dizem a assistente social que querem adotar um bebê. E aí é onde a gente escuta aquela famosa frase: eu não adoto porque demora muito ou porque é muito burocrático. Sobre a burocracia a gente já falou no primeiro vídeo. Se você não assistiu, vou deixar linkado aqui, vocês assistam e você vai ver que não é tão burocrático assim, é tão normal como fazer um curso, como enfim, fazer qualquer cadastro para qualquer coisa no Brasil, documentações simples, necessidades simples para se adotar uma criança, mas existe sim uma demora, e a demora é porque os adotantes querem bebê. Natália, mas os abrigos estão cheios. Por que demora? Os abrigos estão cheios, mas não são cheios de bebê. O Brasil ele não é um país que tem a cultura de adoção. As pessoas não veem a adoção como algo positivo. Muitas mulheres acreditam que entregar para adoção é crime. Então, infelizmente, essas mulheres que por vezes não querem ou não podem, ficam com essa criança, porém ela não tem estrutura, seja financeira, psicológica, por vezes, né? A maioria são as famosas vítimas da sociedade, os moradores de rua, pessoas que usam drogas ou bebem demais. E o que acontece é que elas ficam com essas crianças e elas acabam negligenciando essas crianças de várias formas, psicológicas, físicas, colocando essas crianças em perigo. E aí o que acontece um bebê não pede socorro, um bebê não tem como pedir ajuda. Então, geralmente, a criança ela só vai parar no abrigo quando alguém denuncia, tá? Ou um vizinho, ou um professor da escola, enfim, vê a criança, vê que a criança não está sendo bem cuidada, vê que a criança tem marcas, vê que a criança está desnutrida, vê que a criança está tendo acesso a droga, prostituição. E aí o que esse vizinho faz? Liga para o conselho tutelar e o conselho tutelar retira à força essa criança, ou a polícia retira à força essa criança. Ou a criança foge. Sim, muitas crianças que estão abrigadas são crianças que fugiram. Crianças que saíram correndo e pediram socorro, ou para um vizinho, ou para um professor, ou para qualquer pessoa na rua, o tio da padaria, enfim, pedem ajuda, falam: eu não aguento mais passar por isso. Então, geralmente, as crianças que estão no abrigo são crianças acima de 7 anos, porque são crianças que já entendem um pouquinho que não tá legal a maneira com que ela tá vivendo, que tem alguma coisa errada ali. Então, geralmente, são crianças acima de 7 anos. Outra coisa que é bem comum ver nos abrigos são grupos de irmãos. A maioria dessas mulheres, por não ter um apoio, por não ter uma educação, enfim, não quero julgá-las,
elas acabam tendo vários filhos, por vezes escadinha, um atrás do outro. E aí é quando essas crianças geralmente têm 2, 3, já vi casos de grupos de 12 irmãos, sim, gente, acredita. E aí quando o mais velho foge e vai parar no abrigo, ele acaba falando, olha, eu tenho irmãos e meus irmãos estão passando por isso também. E aí, essas crianças são retiradas também. E se existe o vínculo afetivo, ou seja, se eles são apegados, se eles têm amor um pelo outro, o juiz determina que a adoção deles precisam ser conjuntas. Ou seja, os casais aptos à adoção, eles precisam querer adotar mais do que uma criança, né? Como foi no meu caso, que o Danilo e o Daniel, eles tinham irmãos. E aí lá no cadastro, se você assistiu o primeiro vídeo, você vai lembrar que tem uma perguntinha simples. Você aceita adotar irmãos? No meu caso eu coloquei que sim. E aí eu ganhei 2 menininhos, né? Fui abençoada com a vida de 2 meninos. Quando não tem laços afetivos, porque às vezes acontece as crianças ser tão dispersadas, não tem cuidado, eles não têm afeto um pelo outro, ou um é muito mais velho do que o outro, não existe laço afetivo, o que acontece é que o juiz determina que sim, essas crianças podem ser separadas, adotadas por famílias diferentes, porque para eles não vai ter diferença ali, eles não vão sentir falta um do outro. Outra coisa também é que por vezes, como é muitos irmãos, 4, 5, 6, por conta da quantidade, o juiz acaba pedindo para que se separem esses irmãos, porém as famílias que optam por adotar assinam um termo para manter o elo afetivo, ou seja, aniversário, Natal, ligar, mandar um e-mail, mandar foto, se possível, passar as férias junto, se possível fazer um passeio junto, convidar para as festinhas de aniversário. É coisas que as famílias vão conversar entre si, mas eles pedem para que mantenham esse laço, esse elo afetivo. Outra coisa também muito importante que é muito importante de ser entendido é que as crianças que estão abrigadas, crianças que vão chegar até vocês, são crianças emocionalmente feridas, elas estão destruídas emocionalmente. Então é muito natural você não ouvir um eu te amo, um mamãe, um obrigado, um sorriso logo de cara, porque primeiro que você não dá aquilo que você não tem como você demonstrar amor, educação, afeto se ninguém nunca fez isso pra você. Segundo que elas são acanhadas, elas têm medo, se eu chamar de mãe vai ser bem recebido, se eu dar um abraço vai ser bem recebido. Então elas estão sempre assim, elas são crianças emocionalmente feridas e por vezes elas são crianças fisicamente feridas. É muito natural ver crianças que tiveram sequelas por conta de negligência, eu não prefiro nem falar aqui, porque senão o YouTube veta o vídeo, mas histórias muito difíceis. As crianças que estão abrigadas não são crianças que passaram por pouca coisa. Não é a criança que levou uma palmadinha ou que a mãe deixou sozinha 2, 3 horas. São crianças realmente feridas fisicamente e emocionalmente. Então você tem que entender que você vai precisar cuidar muito mais dessa criança do que uma criança gerada. Pelo menos no primeiro ano. Eu sempre falo, o primeiro ano é o ano mais difícil. Até a criança entender, se habituar e aceitar tudo em volta. E isso eu falo de coisas positivas. A criança aceitar o amor, entender que ela é boa, que ela é linda, baixa estima, sabe? Então são essas as crianças que estão abrigados. Sim, os abrigos estão lotados, amarrotados. Eu já vi casos de criança ter que dividir a cama com os irmãos porque não tinha cama suficiente no abrigo, mas elas só estão lá porque as pessoas não se abrem a uma adoção tardia. E aí eu quero lembrar novamente de que Deus nos adotou sem olhar nossa idade, sem olhar nosso histórico, nossas características físicas, sem olhar nossas feridas emocionais, sem olhar nossas feridas físicas. E muitas vezes, você e eu como adulto, a gente tem marcas no nosso físico e no nosso espiritual e, enfim, na nossa vida que nós escolhemos para nós.
Nós escolhemos traçar aquele caminho, nós escolhemos cometer aquele erro, mesmo sabendo que era errado, que era sujo, que era ruim, por vezes nós escolhemos. E ainda assim, Deus nos adota, Deus nos aceita, Deus nos ama, um amor incondicional ao ponto de morrer na cruz por nós. E aí, por vezes, a gente quer julgar uma criança que não escolheu passar por tudo aquilo, que não escolheu ser quem ela é, porque o caráter dela foi moldado dentro de uma situação difícil, dentro de uma situação ruim. Quero dizer para vocês que sim, as crianças mudam. Eu tenho 4 filhos, um eu adotei com 6, o outro eu adotei com quase 9, o outro eu adotei com 12 e o outro eu adotei com 16. E todos os meus 4 filhos mudaram totalmente da água para o vinho quando se sentiram seguros, quando se perceberam que agora eu posso respirar, eu tenho uma família que cuida de mim. Foi fácil? Não, os primeiros anos é muito difícil, o primeiro ano é muito difícil, mas eu faria tudo de novo, valeu muito a pena. Hoje eles são crianças incríveis, maravilhosas, então não creia que a criança não pode mudar, que o caráter está formado, que ela já tem gosto, porque isso não existe. Quantos adultos você conheceu que viviam uma vida errada, que fez escolhas erradas, que ela mesma escolheu estar numa caminhada errada, estar no mundo, e ela entregou a vida para Deus e foi mudada completamente, foi transformada, e hoje em dia é uma pessoa exemplar, pessoa de 20, 30, 40 anos. Então, que dirá uma criança que não teve essa escolha? Assim como Deus é capaz de mudar a vida de um adulto, Ele é sim capaz de mudar a vida de uma criança através de você. Dê oportunidade para adoção, entenda que a adoção é uma ferramenta que vem de Deus, Deus nos adota, Deus nos aceita, Deus muda a nossa história, muda o nosso caráter, muda a nossa vida. E da mesma maneira, Ele vai fazer com o seu filho. Não sofra pela infertilidade quando você tem uma ferramenta em suas mãos. A palavra de Deus diz pra gente agir no natural, que Ele vai agir no sobrenatural. Então creia, haja no natural, dê uma chance à adoção, que Deus vai agir no sobrenatural e vai mudar a história dessa criança, vai mudar a história da sua família que você vai formar através da adoção. Espero realmente que vocês estejam gostando desses vídeos, eu espero abençoar a vida de alguém. Eu realmente quero ser usada nas mãos de Deus através de um tema que eu amo muito, que é a adoção. E é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!